Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui virtualmente, mas com os corações bem juntos, os pensamentos bem juntos também, numa só união, para podermos falar um pouquinho de Jesus, do seu Evangelho, mesmo de forma virtual, mas estamos com as energias num só propósito e todos nós estamos juntos aí, né, com o coração apertados nesses tempos de dificuldade. Eu já convido o nosso querido palestrante, se ele pode colocar a câmera dele, seu Antenor. Está nos ouvindo, Antenor? Joia! Muito obrigado. Boa noite. E a gente está muito contente de ter o querido palestrante aí, Antenor, que eu fiquei sabendo há uns dias atrás aí com ele mesmo, né, que ele não foi presencialmente ainda na casa espírita Allan Kardec, né? Não faz falta de convite, mas devido a agendas ainda não conseguimos. Mas graças a Deus a gente está tendo o prazer aí de ter esse nosso irmão aí, que desde a juventude a gente já deu uma pesquisadinha, já trabalha aí no movimento espírita, trabalha já no aprendizado da doutrina espírita, e hoje ele faz parte da Casa da Prece Chico Xavier, lá na Vila Mariana. Então, virtualmente aí, é uma oportunidade da gente estar conversando, da gente estar trocando ideia a respeito do Evangelho do Cristo, né? Muito importante para a gente manter aí os pensamentos edificantes, manter o pensamento firme e o aprendizado. O aprendizado a gente nunca perde, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a tecnologia também dá para a gente, né? Que proporciona também para a gente. Então, eu já vou fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer. Então, nós vamos acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por estarmos reunidos virtualmente, mas num mesmo propósito, com as energias juntas, com os corações juntos, para aprender um pouquinho, para nos deliciar nesse banquete de luz, de fé, que é o Evangelho do nosso Jesus. Que nosso estudo possa ser muito proveitoso, que tudo possa transcorrer tranquilamente e que possamos sair desses ensinamentos, dessa noite de hoje, um pouco melhores, um pouco mais esclarecidos, para colocar no nosso dia a dia os ensinos do Cristo. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meu amigo Antenor, pode ficar à vontade. Eu falaria que a casa é sua, mas a sala virtual é sua. Hoje é a sala, né, Daniel? Isso. Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar hoje no lar de todos e no coração de todos nós, esta noite tão abençoada. Gratidão ao convite que a Dora nos fez, a recepção que o Daniel nos fez também.
e o tema que ele nos indicou para essa noite, um tema muito importante para esse período que estamos vivendo, e foi um tema importante em toda a história da humanidade. Daniel nos sugeriu o tema para a noite, família, oficina de almas, celeiro de bênçãos. Um título lindo, maravilhoso, que não é da nossa autoria o título, é da campanha da Semana Nacional da Família da Federação Espírita Brasileira. E vamos trazer sobre esse título as nossas reflexões que temos feito sobre a família. Afinal de contas, todos nós fazemos parte de famílias, viemos de uma família, constituímos uma família e estamos neste processo de aprendermos aí com os nossos familiares as realidades da vida espiritual. Também estudamos o tema porque muitas vezes somos convidados a participar, a contribuir com as nossas reflexões nas casas espíritas que nos convidam a tal. E vamos levando alguns dos ensinamentos que aprendemos sobre a família. Eu não estou muito habituado aqui com o Skype, e aí eu não sei, estão me ouvindo bem? Conseguem me acompanhar bem? Estou ouvindo sim. Então perfeito, Daniel. Então você me avisa qualquer intercorrência aí, e aí a gente consegue ir com tranquilidade. Ok. O tema família é muito amplo, envolve muitas informações, e não seria possível tratarmos delas todas hoje, né? Acabei de compartilhar com vocês aqui no bate-papo um link no qual apresenta ali várias das palestras que já fiz sobre o tema, envolvendo também a educação dos filhos, envolvendo algumas questões que interferem no relacionamento familiar. Talvez quem queira se aprofundar mais, buscar outras formas de abordarmos o tema, ali teremos várias palestras que trazem essas outras abordagens. E nesta noite, gostaríamos de trazer a reflexão, já que a família, nos nossos dias, muitas vezes, ela chega até mesmo a ser atacada, tanto do ponto de vista ideológico, quanto na prática. São tão tristes e lamentáveis essas situações e que muitas vezes levam as pessoas a acreditarem que a família é uma instituição falida, é uma instituição sem importância mais e que é uma etapa que deveria ser superada. Muitos veem a família como uma forma de perpetuar certos modelos de dominação que sempre existiram na humanidade. Mas na doutrina espírita, felizmente, nós sabemos que a família é uma grande instituição divina para o progresso espiritual da humanidade. Não fosse a família, com todos os seus defeitos, todos os seus problemas, nós teríamos outras condições de vida, teríamos outras realidades e, inevitavelmente, estaríamos unidos por laços muito profundos a outras pessoas. Isso porque a evolução do espírito só se dá na relação que ele tem com outros. Somente dessa forma é que nós evoluímos. Alguém que se isole da humanidade e passe uma vida inteira solitário, ele poderá desenvolver uma ou outra habilidade, mas o grande progresso espiritual, isso ele não conseguiria. O espírito, ele necessita conviver com o seu semelhante para o seu progresso. E a família é essa grande oportunidade que nós temos de aprofundarmos o conhecimento sobre nós mesmos. A família é, sim, um palco de provas e, em alguns casos, de expiações. É aquele momento que nós participamos da convivência com outras pessoas e vamos enfrentar naturalmente dificuldades, impedimentos, obstáculos, e isso é previsível, isso é natural e faz parte mesmo do processo. A ideia que muitas vezes as pessoas fazem de uma família perfeita, idealizada, antigamente usavam até uma expressão para se referir à família, né, utilizando uma marca
de um alimento, a família Doriana, que mostrava ali aquela família perfeita no café da manhã. Desculpe aí o merchan, a indústria, mas era só para ilustrar que essa ideia fantasiosa de uma família perfeita, harmônica, em que tudo funciona de forma tão equilibrada, é uma ilusão na nossa realidade. Todo mundo tem consciência disso, porque quando nós recordamos das nossas famílias, nós também vamos identificar que ali, por mais amorosos que sejamos, por mais dedicados, nós enfrentamos no convívio com os nossos familiares certas situações que nos levam a algum conflito. Não importando a proporção, mas inevitavelmente é natural que as pessoas que tenham pensamentos diferentes, modos de agir diferentes, tenham essa propensão a, em algum momento, não se entenderem tão bem. E diríamos até que é assim mesmo que é para ser. Se nós estamos numa sintonia tão maravilhosamente perfeita com os outros, talvez nós não estejamos percebendo os conflitos. Porque da nossa condição espiritual atual, é natural. E por mais que nós desejemos ter essa família equilibrada, pacífica, e devemos trabalhar todos os dias para isso, nós devemos considerar que nós não alcançaremos essa realização no presente. Mas certamente nós podemos melhorar muito as nossas relações familiares se nós mudarmos a forma de encarar os nossos relacionamentos familiares. Se nós nos identificarmos de uma forma mais justa no que realmente a família representa. Assim nós teremos êxito maior em nossa realização familiar. Porque a família, ela é um grande revelador, na verdade, de nossas necessidades individuais. É muito comum pensarmos em alguns momentos da vida de que nós estamos na família errada, que nós estamos certos e as outras pessoas que convivemos, que estamos ali fazendo parte do grupo familiar, estão erradas. E isso nos leva à reflexão. Como é possível nós estarmos acertando todo o tempo? Como que nós podemos estar sempre com a razão dentro da nossa compreensão da condição humana, e nós não podemos ser muito orgulhosos a ponto de acreditar que somos infalíveis? Nós vamos considerar que o ser humano, ele é falível em todas as suas atividades, porque nós somos espíritos em evolução, e é natural que nós cometamos erros. É natural que nós tenhamos comportamentos que nós vamos nos arrepender, porque esse é o processo mesmo de crescimento. No primeiro momento nós erramos, nem temos consciência que estamos errando. Em outro momento nós até sabemos que estamos errando, mas até procuramos justificar as nossas atitudes dizendo, tinha que ser assim mesmo, não tinha jeito. Em outro momento nós erramos e dizemos, poxa, eu não queria ter feito isso. Eu podia ter evitado. É o momento que começamos a nos arrepender dos erros. E em outros momentos nós estaremos, após todas essas experiências, pensando, agora eu vou me controlar um pouco melhor. Eu já percebi o que me leva a cometer certos erros, certos desequilíbrios. Então agora eu vou ficar mais vigilante comigo mesmo. Esse é o caminho de acertar em quaisquer relações que nós tenhamos, sobretudo na família. E quando nós reconhecemos que a família é uma oportunidade de crescimento espiritual, de burilamento, ou seja, de aparar as arestas que nós temos, de lapidar esse ser que nós estamos nos tornando, que é um dia nós sermos espíritos puros. A família, quando nós passamos a encarar como oportunidade de crescimento e entendemos que o melhor dos nossos esforços valem a pena hoje e no futuro próximo e no futuro além desta vida, nós passamos a ter mais força, mais garra para nos dedicarmos àquilo que realmente importa em nossa realidade imortal, que é a nossa condição de espírito. Nos reconhecermos como espíritos que estamos numa estação de aprendizagem aqui na Terra, num momento
muito especial. A família, todos nós temos aprendido isso com a doutrina espírita, ela é uma realização que se deu antes mesmo de nós renascermos. Essa organização familiar na qual nós reencarnamos ou para a qual nós partimos para agregar, constituir uma outra família ou dar continuidade à família que já tínhamos, porque de alguma forma nós estamos dando continuidade àquilo que nós já vivenciamos com outras pessoas. E aqui vem talvez a necessidade de repensarmos se as nossas atitudes devem ser mantidas como eram antes ou se hoje cabe uma nova realização. Mas é quando nós temos essa compreensão de que a família é um projeto de natureza espiritual para a vida humana e nós passamos a reconhecê-la como tal e deixamos de lado as fantasias de imaginar que a família vai ser um grupo de realizações perfeitas, de paz contínua, de tranquilidade inabalável. Quando nós desfazermos essas ideias fantasiosas e realmente arregaçarmos as mangas do trabalho espiritual e nos dedicarmos àquilo que importa na realização familiar, nós vamos perceber como os nossos relacionamentos familiares melhoram, o quanto eles mudam, porque nós saímos daquela posição de alguém que espera, de alguém que aguarda, de alguém que deseja, de alguém que apenas exige, de alguém que apenas quer, para termos um compromisso de natureza espiritual, no qual certos valores, certos princípios é que vão nortear as nossas ações. Por isso que não podemos esquecer a cada manhã, quando acordamos, de reformular as nossas concepções de vida. Ao acordarmos, ao realizarmos a nossa prece de agradecimento a Deus por mais um dia neste mundo material, nós fazemos esse reconhecimento. Não estamos no mundo a passeio. E aqui eu me recordo de minha mãe que falava essa frase cheia de sabedoria. Nós não estamos no mundo a passeio, não estamos no mundo para conquistá-lo materialmente, não estamos no mundo para sermos pessoas de grandes realizações materiais, embora tudo isso possa acontecer na vida material, mas eles não são os objetivos principais. Os objetivos principais de nossa vida é sermos pessoas melhores, pessoas mais capazes de amar, de perdoar, de auxiliar. Todas as outras coisas, como disse Jesus, virão ao nosso encontro. Aquilo que nos cabe, aquilo que nos pertence, chegará até nós se o nosso foco for a realização espiritual. Porque o universo irá conspirar, usando expressões que alguns amigos utilizam em vários meios, irá conspirar ao nosso favor. Na verdade, as leis divinas estarão nos propiciando situações favoráveis quando buscamos a nossa espiritualização, quando buscamos o nosso crescimento interior. Quando nós deixamos de lado as disputas, as guerras pessoais, os nossos conflitos com o outro e passamos a vê-los, por exemplo, como doentes da alma, como irmãos necessitados, quando nós deixamos de lado a ambição desmedida, tudo isso vai assumindo para nós uma nova forma de viver. E nós vamos sendo mais equilibrados na nossa forma de agir. Por quê? Porque passamos a estar em sintonia com as leis divinas. Estamos tão harmonizados quando nós entendemos a vida dessa forma que o nosso modo de encarar o nosso filho problema, o nosso marido desafio, ou a nossa esposa tão adorável, passa a mudar a forma de nos relacionarmos com eles. Nós passamos a ser mais generosos, mais propícios a aceitá-los, que não significa que nós vamos nos submeter a nenhum tipo de violência. Nos nossos dias precisamos recontextualizar essa ideia de resignação, de aceitação das nossas provas e expiações de caráter familiar. Precisamos estar refletindo muito até que ponto as nossas atitudes excessivas de submissão a uma vontade tirânica não está prejudicando a nós mesmos e ao outro. Porque é verdade, quando nós nos submetemos de uma forma
absolutamente passível, de entrega total para que o outro nos tiranize, nós não estamos contribuindo nem para a nossa evolução espiritual, nem para a dele. Nos nossos dias, nos cabe procurar o auxílio, a ajuda para vencermos esses obstáculos dos nossos relacionamentos familiares. E muitas vezes estamos tão feridos, tão doloridos nessas relações doentias da família, que nós não temos mais por nós mesmos discernimento. Não sabemos exatamente mais o que fazer com aquele nosso familiar enigma que nos desafia tanto, que nos impõe tantos momentos difíceis. É o momento que nós devemos buscar as nossas formas de auxílio, que são, felizmente hoje, para a maioria, ou pelo menos para um grande número de pessoas, completamente acessíveis. Nós precisamos aprender a pedir ajuda àqueles que possam, de fato, nos ajudar quando percebemos que as coisas estão fora do nosso controle. Talvez seria ideal até pedirmos ajuda antes. E diria até, é melhor nós nos prepararmos para os problemas futuros. Por exemplo, um casal jovem, idealizando uma família, tem toda aquela preocupação em estabelecer ali um matrimônio, pensam ali nas festividades, pensam na lua de mel, na viagem, na casa, planejam, angariam recursos para ter toda essa infraestrutura material, mas e o planejamento espiritual de um lar? Como que é feito? O quanto esse casal refletiu sobre os problemas, os desafios de uma vida a dois e depois de uma vida familiar. E depois de uma vida que vai abrigar filhos. Que depois vai, possivelmente, precisar abrigar pais e mães idosos. Que muitas vezes vai ter que cuidar desses filhos depois, até mesmo na vida adulta, quando eles precisarem do nosso auxílio. Nós planejamos também essas questões, nós refletimos sobre o valor da família e do quanto nós precisamos dedicar de nós mesmos. Então eu digo a vocês, meus amigos, com base nas reflexões e que temos procurado nessa ampla e maravilhosa literatura espírita, que família é uma realização que demanda, sim, estudo, dedicação, trabalho, e nunca deve ser uma associação completamente desorganizada. Nós devemos estudar, sim, os problemas da família, mesmo que eles não nos digam respeito hoje, porque no futuro eles poderão vir na forma da prova de um familiar nosso. Às vezes não será o nosso filho, mas será o nosso sobrinho que atravessará um grande problema. Às vezes não é a nossa esposa, mas será a nossa cunhada que vai passar por algum desafio. Então nós precisamos estar preparados espiritualmente e teoricamente com base nesses postulados da doutrina espírita para compreendermos a natureza espiritual da família. E talvez aquela informação mais essencial, mais fundamental para todos nós é entendermos que paternidade e maternidade são missões sagradas. Quando nós recebemos essa condição divina, e não estamos falando aqui de filhos biológicos ou não, estamos falando simplesmente de filhos, porque não importa a forma como as leis divinas nos encaminharam alguém para estar sob nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Nós passamos a ter uma missão de grande importância perante o mundo espiritual. Nós temos uma grande realização junto àquele ser. Por isso que precisamos muito nos apropriar hoje de todas as temáticas que envolvem a criança, que envolvem o jovem, para que possamos garantir êxito em nossa tarefa. E dessa forma, nós conseguiremos atender essa missão tão especial. Muitas pessoas imaginam que ter filhos é algo secundário na vida, e não deve ser jamais.
Filho deve ser sempre prioridade em comparação a qualquer outra realização que nós possamos ter aqui na vida material. Mesmo a nossa profissão, os nossos ideais, tudo comparado a que nós temos junto aos filhos, sempre será algo secundário, sempre será algo de grande importância. Os espíritos superiores indicaram isso, então, na questão 582 do Livro dos Espíritos, no qual ficou muito claro a natureza importante da missão de sermos pais, mães no mundo. E aqui não importa a forma como esses filhos nos chegaram. Às vezes é o nosso irmão que nós tivemos que concluir o processo educativo deles. Às vezes é o sobrinho que tivemos que abrigar no nosso lar. É o filho que nós não podemos ter biologicamente, mas que tivemos pelos caminhos da adoção. São inúmeras as formas que eles nos chegam e a nossa atenção e cuidado com eles deve ser extrema e devemos estar atentos de que quando assumimos esse compromisso, não foi simplesmente para ajudá-los, não foi simplesmente porque eles precisavam de ajuda. Em grande número de casos, somos nós os mais necessitados. E nós, às vezes, até nos enganamos, imaginando que temos algum equilíbrio, alguma sanidade mental, e recebemos um filho completamente conturbado, cheio de problemas, com síndromes, ou que, por comportamentos, se distancia do bem. E nós pensamos, ele precisa de mim. Na verdade, nós precisamos uns dos outros. Porque muitas vezes o filho em queda que nós recebemos é aquele espírito que nas vidas passadas nós desencaminhamos. É aquela pessoa que nós comprometemos a existência com ilusões, com promessas falaciosas, com situações comprometedoras. São os filhos que abandonamos e que hoje a providência divina nos permite recebê-los e eles nos chegam cobrando ali a sua cota de amor que não receberam em outras épocas. Por isso, nós precisamos nos conscientizar desse nosso papel e da nossa missão. E algo que interfere profundamente em nossas relações, em nossos êxitos familiares, é quando nós permitimos que certos sentimentos, certas ideias nos comprometam. De alguma forma, eles acabam interferindo nessa realização sagrada que é a família. Por exemplo, nós não podemos cultivar em nós desejos que sejam conflitantes com os papéis que nós assumimos perante a vida. Nós não podemos ficar alimentando em nosso mundo íntimo sonhos, fantasias que nós não podemos realizar, já que temos hoje um compromisso que nos exige uma dedicação, algo maior. Podemos sim planejar e desejar para o futuro, mas no presente temos que viver integralmente as relações que nós assumimos. E se em algum momento nós tivermos que romper essas relações, nós precisamos ponderar muito as consequências, porque elas inevitavelmente irão configurar no futuro uma família de natureza instável, traumatizante e sofrível. Então, hoje é melhor nós oferecermos, sim, o melhor. Às vezes, há circunstâncias em que o relacionamento do casal se tornou, de fato, insuportável. Não há mais condições de integridade para um dos dois ou para os dois. Isso não pode representar abandono do compromisso com os outros que vieram dessa união, os filhos. Jamais. Porque nós precisamos aprender a separar os conflitos que nós temos na família e nunca generalizá-los. Infelizmente, há muitos homens e também há mulheres que adotam essa postura, porque o relacionamento entre eles, casal, não deu certo, acabam virando as costas para os filhos, se ausentando, se omitindo. Muitas vezes garantem o suprimento do material, arcam com as despesas, mas o custo emocional de uma família, eles estão ausentes. E há aqueles mesmos que, embora fisicamente presentes no lar, também estão emocionalmente ausentes do lar.
também devemos repensar essas atitudes, porque não bastará apenas figurarmos ali como alguém que está presente, mas que não está atuante. Algo que também compromete muito as relações familiares é a natureza dos pensamentos que nós somos propensos a cultivar. Pensamentos de baixa natureza espiritual, que envolve aquilo que nós sabemos que já é comprometedor da evolução do espírito. Como pais podem desejar educar bem os seus filhos, se alimentam pensamentos de indisciplina, pensamentos de revolta, pensamentos de ódio, pensamentos de uma sensualidade doentia, pensamentos de um desejo constante em que o indivíduo não se controla, pensamentos que envolvem ali ações desonestas. Esses pensamentos, querendo ou não, refletem sobre o ambiente familiar. André Luiz diz que os filhos vivem no clima psíquico dos pais. A onda mental dos pais impregna o lar. E os pais que não são conscientes disso criam grandes obstáculos para a evolução dos seus filhos. Assim também nós, quando estamos sendo indivíduos adultos responsáveis e participando de um ambiente, seja a família ou não, nós estamos contribuindo com a natureza dos pensamentos que nós alimentamos intimamente. Nós estamos ali, muitas vezes, deturpando e contaminando aquela atmosfera espiritual daquele ambiente que nós vivemos. Daí a importância de termos foco naquilo que realmente é importante na vida, naquilo que realmente é algo marcante, significativo, porque isso pode comprometer, sim, as relações familiares. Algo que é fundamental para que tenhamos, então, famílias em paz, em harmonia, mas com desafios que vão sendo progressivamente superados, é abandonarmos o individualismo, aquele egoísmo que nos leva a pensar apenas em nós, que nos leva a conceber que apenas nós temos direitos e que os outros nos devem algo. As exigências descabidas que temos, a forma, às vezes, contundente e dura de tratar os familiares, a forma, muitas vezes, desprovida de afeto, de carinho que falta nas realizações. Precisamos aprender a identificar o nosso melhor e ele oferecer aos nossos familiares. Alguém dirá, mas eu não aprendi a ser carinhoso com meu filho, abraçá-lo, beijá-lo, mas essa não é a única forma de demonstrar carinho. Um sorriso demonstra carinho. Eu não aprendi antenor a sorrir, porque meu pai e minha mãe eram muito carrancudos. Vejam, nós estamos na família para romper com antigos padrões de comportamento que hoje nós sabemos não servir mais. Por isso que muitas vezes, se nós não conseguimos demonstrar afeto, não conseguimos demonstrar carinho por alguém, nós podemos falar para essas pessoas o quanto nós estimamos elas, o quanto elas podem representar para nós. Nós podemos falar o quanto sentiremos caso um dia elas venham se afastar de nós. Talvez a gente não consiga ser afetuoso, carinhoso, mas nós podemos ser objetivos e dizer: você é importante para mim. Obrigado pela sua presença na minha vida. O que eu posso fazer para te ajudar? Essas palavras, elas têm um poder extraordinário nas relações. A sinceridade que nós imprimimos ao nos comunicar com alguém, dentro da família ou fora, é capaz de conquistar essa pessoa para nós. É capaz de nos aproximar e criar vínculos mais profundos com essas pessoas. Por isso que há atitudes de afeto, cordialidade, respeito, cooperação e, sobretudo, exemplificação. Nós precisamos ser, dentro do lar, aquilo que nós esperamos que as outras pessoas sejam. Dessa forma, nós estaremos contribuindo para a sua harmonia e para a sua paz. Nós podemos falar, podemos exemplificar, nós podemos demonstrar o carinho, o afeto que nós temos pelas pessoas. E se nós não temos um afeto muito grande, precisamos aprender a desenvolvê-lo. E isso começa a partir de um reconhecimento, de uma análise. É meu filho, mas eu não tenho tanta afinidade com ele. Ele tem atitudes que sempre me contrariam, que sempre me causam indisposição. É um jovem contestador.
Talvez nós estejamos nos vendo neste jovem e rejeitando aquilo que já fomos. Ou muitas vezes nós estamos vendo naquele companheiro, naquele familiar, aquele ser que queríamos ter sido. E por não termos conseguido, estamos combatendo aquilo que não podemos realizar. Precisamos identificar exatamente isso. Daí a importância, quando nós percebemos que não vencemos essas indisposições, nós procurarmos o auxílio dos profissionais especializados, os psicólogos, os terapeutas familiares, quando nós percebemos que está muito difícil as nossas relações, elas estão muito complexas. Procurar, sim, não é vergonha, não é problema buscarmos o auxílio desses profissionais. Devemos buscar o auxílio espiritual na casa espírita. O passe, as reuniões semanais, o estudo do evangelho, tudo isso cria uma atmosfera psíquica diferente em nós. E nós sabemos o poder extraordinário que o pensamento tem. Nós sabemos a grande capacidade de influenciar através do nosso modo de sentir a vida. Nosso modo de ver a vida reflete muito nas atitudes, e as nossas atitudes impactam a vida do outro. Daí a importância do estudo constante sobre si mesmo, o autoconhecimento. E observem, a família é um grande revelador do que nós somos. O que as pessoas nos falam com muita frequência pode ser sim verdade. Aquilo que elas nos cobram com muita frequência pode ser sim a nossa realidade. Talvez não total, porque os outros se enganam também, as pessoas são muito exigentes. Mas será que não tem absolutamente nada a dizer para nós de quem temos sido em nosso relacionamento? Daí a importância de pormos em prática aquilo que Santo Agostinho nos recomendou. Ao final de cada dia, refletirmos sobre as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas motivações. E quando constatamos que algo fizemos que não foi muito bom, ou algo que nós experimentamos não foi muito agradável, podemos utilizar o recurso mais extraordinário que existe no universo para a evolução do espírito. Você pode fazer uma audiência com Deus e conversar com Ele na prece, dizendo: meu Deus, mas falando isso do seu coração, de uma forma profunda, sentida. O que eu faço para reconquistar a minha esposa, que tem reclamado tanto da minha atitude? O que eu faço para me aproximar do meu marido, que tem se tornado distante, apesar de todos os meus esforços? O que eu faço para conquistar o meu filho, que tem sido tão rebelde e indisciplinado? O que eu faço para que meu pai me veja e ele me sinta de uma forma amorosa? Não tenham dúvidas, Deus nos responde sempre às nossas orações. Nosso espírito protetor, ouvindo essa prece, irá se mobilizar, irá agir, porque ele percebeu em nós a abertura da boa vontade. E ele vai conseguir, então, finalmente colocar em execução aquelas ideias que ele tinha e que poderiam nos ajudar. Porque quando nós abrimos para a compreensão a nossa mente, e a prece é um meio extraordinário para isso, nós somos muito sensíveis em captar as respostas. É por isso que isso tem que ser feito com o espírito de humildade, de reconhecimento de que nós somos falíveis, de que nós precisamos aprender a sermos um pouco melhores do que já fomos até hoje. E isso cria uma predisposição para o acerto. E talvez não acertemos de primeira. Talvez precisamos, como já falei anteriormente, retomar muitas experiências. Mas é da boa vontade que o êxito sempre vai surgir. É do esforço, é do querer, é do desejo, é da insistência. A parábola da mulher que Jesus contou, que sempre ia ao juiz e insistia com ele, dizia isso. Nós temos que insistir, não com Deus, cobrando de Deus, mas temos que insistir com nós mesmos, exigindo de nós mesmos um resultado diferente do que temos feito até então. Nós, em nossos dias, precisamos e devemos cuidar da família. Precisamos muito dessa instituição sagrada, divina,
e precisamos estar dispostos a fazer o melhor por ela, porque ela ainda é, e será por muitos milênios ainda, uma grande oportunidade de elevação do espírito, uma grande oportunidade de crescimento interior. Eu acredito que essas reflexões são suficientes, então, para nós nesta noite, para meditarmos, para em nossas orações buscarmos algo novo que possamos pedir a Deus para essas coisas tão maravilhosas que a vida nos apresenta, que é os relacionamentos, ou que são os relacionamentos familiares, essa grande oportunidade de vida que nós temos. Que Deus possa, então, abençoar a cada um de vocês, que todos possam encontrar muito êxito em suas realizações espirituais e que o amor, a paz de Jesus esteja com todos sempre. Minha gratidão a todos que nos acompanharam esta noite, aos nossos amigos que nos acompanharam também, eu pude observar alguns que entraram na nossa live hoje, aos nossos novos amigos do Centro Espírita Allan Kardec de Mauá, e que possamos em mais ocasiões aí nos encontrarmos, seja virtualmente, seja presencialmente. Um grande abraço a todos, tenhamos todos muita paz. Amém. Assim seja. Agradecemos muito aí, nosso querido Antenor, que trouxe as suas palavras bastante importantes aí a respeito da família, né? Essa instituição que é a família, que é o primeiro local onde a gente tem que aprender e exemplificar o que a gente aprende, né, com a doutrina espírita. Então, é um tema bastante importante, sim, no nosso dia a dia e sempre vai ser importante, né, a família. Então, assim, para encerrar a nossa reunião de hoje, vamos mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo por estarmos reunidos em seu nome, que as palavras que foram faladas hoje possam germinar nos nossos corações, porque só através das nossas ações, através das nossas atitudes é que teremos uma sociedade melhor, poderemos colher os frutos numa sociedade mais harmoniosa, de uma sociedade com mais paz. E isso começa, com certeza, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Então, mais uma vez, agradecemos, Senhor, por mais esta noite, por mais este dia, agradecemos por nós sermos escolhidos para ouvir essas palavras e que os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, os nossos irmãos que não puderam estar presentes, que eles possam também sentir essas energias, que eles possam também sentir essa paz, esta luz e todo esse amor que emana da espiritualidade, emana do nosso Pai Maior. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando o Evangelho da noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.